Irmãos, assim como um eclipse solar total, ele não ocorre quando a fase da Lua tem alguma claridade, né? Porque o eclipse solar total da Lua, ele jamais ocorre ou ocorrerá, né? Enquanto a fase da Lua não estiver totalmente nova, ou seja, sem claridade nenhuma, né? E portanto, da mesma forma, gênero ou sorte, assim diz o Senhor, assim fala Deus através dos meus lábios, né? Através da minha boca e das minhas mãos. Ou seja, assim como um eclipse solar total, né? Somente ocorre quando quando a fase da lua nova, né, não tem claridade nenhuma. Da mesma forma, é o sétimo dia de sábado, o sábado da criação. Pelo menos, né, o principal sábado, que é o último dia, veja bem, o último dia da quarta semana, né? Da quarta semana do final do mês, o último dia do mês, né? A cada mês, dos 12 meses do calendário profético ou bíblico, né? A cada mês ocorre uma lua nova, ou seja, quando a lua está ou estiver completamente vazia, né? Ou seja, quando ela estiver nova, então ali nos mostra, ou nos revela, né? Conforme Deus deixou escrito, as fases, a fase da lua nova, né? Que somente ocorre de mês em mês. Ali nos mostra, nos revela qual é o verdadeiro sábado. E portanto, hoje dia 23 de março de 2020, ao pôr do sol deste suposto segundo dia da semana, que eles chamam de segunda-feira, né? Ao cair da tarde de hoje, dia 23 de março, uma suposta segunda-feira, né? Para amanhã, dia 24 de março de 2020, nós teremos o verdadeiro sábado, o verdadeiro sétimo dia da criação, né? Conforme determina o Senhor, conforme ordena o Senhor, através da sua palavra. E portanto, neste dia que devemos buscar a santificação ou a purificação, né, de todo o pecado, mediante determina ou ordena a lei de Sião, né, a lei de Cristo Jesus Sião, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Portanto, irmãos, a prevenção, né, a cura, a salvação, a proteção contra, né, a imunização contra o coronavírus, né, este vírus que está abalando toda a terra, né, a prevenção ou a cura em definitivo não está na oração ou na falácia, no blá 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 de homens hipócritas. A cura, a imunização, a salvação, né? A prevenção ou a proteção contra o coronavírus, contra a grande tribulação de três dores, que ainda não ocorreu, deve ocorrer agora em nossos dias, depois do selamento, depois do batismo com o novo nome do Pai, pelo próprio Filho em vida, em carne e osso nos dias de hoje. Então depois do selamento, né? Depois do selamento com o selo do Deus vivo para imunizar, né? O selo do Deus vivo é a lei de Sião, e somente na lei de Sião está a santificação.
está a purificação de todo pecador ou de todo pecado no que diz respeito à transgressão à lei de Deus, né? Portanto, irmãos, este sétimo dia de sábado ocorrerá, né? Pelo calendário gregoriano ou judeu, judaico, babilônio, ele ocorreu há 2 dias atrás. Hoje é segunda-feira, né? Ele ocorreu no dia 21, né? Dia 21 foi um suposto sétimo dia de sábado, mas ali, naquele dia, a lua ainda tinha 8% de claridade. A lua minguante concava, ela estava na fase de minguante concava. Ela tinha 8% de claridade. Logo se percebe que ali não era o sétimo dia de sábado, o sábado da criação, conforme determina ou ordena a imutável palavra de Deus, tendo a lua ou o sol como direção por mim mesmo, por meu intermédio, para todos vós, a segunda ou a última casa de Sião, a última casa da eterna glória de Deus para este tempo ou época, né? Diga-se, para este tempo ou época em que o trigo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, ainda permanece junto e misturado com a igreja do diabo e de Satanás. O trigo ainda está junto e misturado com o joio, até que venha a primeira ressurreição espiritual para o trigo, porque o joio só vai ressuscitar espiritualmente depois do milênio. O joio só vai ressuscitar para a condenação eterna depois do milênio. Portanto, irmãos, né, a palavra de Deus é quem nos determina que a santificação ou a purificação do pecado, no que diz respeito à transgressão à lei de Deus, deve ser feito, né, no sétimo dia de sábado. Daí a pergunta: por que o Senhor não atende à oração ou à falácia de pessoas que estão mortos espiritualmente? Porque se ele atendesse à oração ou à falácia, né, o blá 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 de homens e mulheres que estão mortos espiritualmente, o mundo inteiro ou o Brasil não estaria passando por esta pandemia do coronavírus. E logo após esse coronavírus, Deus permitiu que o coronavírus viesse para que todos vós abrissem os olhos e passem a fazer a devida e absoluta ou incondicional obediência à palavra e à lei de Deus, tão somente por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, né? Porque líderes políticos e religiosos, eles estão cada vez mais direcionando a todos vós ao abismo do inferno eterno, né? Porque se a falácia da oração hipócrita de todos vós, ou de todo aquele que está morto espiritualmente, até que venha a primeira ressurreição espiritual, né, surtisse efeito, ou verdadeiramente vocês estivessem sendo santificados ou purificados do vosso pecado, a humanidade inteira não estaria passando por esta calamidade, né? E tampouco não haveria de passar por calamidade maior agora em nossos dias, depois do selamento, depois do batismo da Igreja de Cristo com um novo nome, né? Com um novo nome pelo Pai, o Espírito Santo, né? Por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias. Ou seja, se a oração, né, a falácia, o blá 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 de todos vós, líderes políticos e religiosos, surtisse efeito, né, trouxesse a cura ou a imunização, não só contra o vírus, mas não só contra o coronavírus, mas também contra a grande tribulação de 3 dores. Este coronavírus, irmãos, o coronavírus que aí está ou chegou, até mesmo no Brasil, não é nada perto ou próximo, né, da grande tribulação de 3 dores, ainda por ocorrer ou acontecer em nossos dias, né? Portanto,
o Senhor está avisando a todos, mas semelhante os dias de Noé, né? Quem está obedecendo, quem quer obedecer, ter fé ou ainda acreditar, cumprir, fazer cumprir a lei e a palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio, em sua própria vida, né? Ponto de interrogação. Portanto, a palavra de Deus diz, né? Nela está escrito: 6 dias trabalharás, né? Mas o 7º dia é do Senhor. E o 7º dia, né, do Senhor não é o 7º dia, não é o sábado do calendário gregoriano ou judeu ou judaico babilônio, porque dos profetas do judaísmo, porque dos profetas de Jerusalém se derramou toda a impiedade sobre toda a terra em nossos dias, desde ontem, depois que Deus deu carta de divórcio, depois que Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. Deus deu carta de divórcio para a cidade infiel, assassina, sanguinária e prostituta de Jerusalém. Deus deu carta de divórcio para Judá, para a religião judaica, para os sacerdotes de Judá ou do judaísmo, porque deles nasceu ou provém todo o mal e toda a iniquidade. Por esta razão, Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, porque eles trocaram toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Mas todos vós, a humanidade inteira, vem seguindo, imitando, copiando e pirateando as abominações da nação pecaminosa de Israel. Ou seja, o 7º dia de sábado, o sábado da criação, conforme a imutável ou indivisível palavra de Deus, este 7º dia do sábado da criação, né, conforme a palavra de Deus, é conforme as fases da lua, né? E somente hoje, dia 23 de março, um suposto segundo dia da semana, né? De hoje, a partir do pôr do sol, né, para que vocês tenham uma ideia, o dia para o homem ímpio, o dia para o mundo, né, de homens e mulheres ímpios ou ímpias de toda a terra, começa a partir de 0 hora, de meia-noite, termina na meia-noite do dia seguinte. Né? Por aí você vê que o calendário gregoriano ou judeu, judaico, babilônio já está errado. E está errado por quê? Porque quem deu princípio ou início a todo mal e a toda iniquidade, né, não foi o reino religioso papal de Roma ou do Vaticano, da Igreja Católica, mas sim o reino religioso judeu ou judaico foi quem distorceu, adulterou, trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Tanto é que em Ezequiel, capítulo 5, versículo 5 diz: esta é Jerusalém, coloquei-a no meio das nações. Ela, a Jerusalém fiel, a igreja prostituta, a igreja sanguinária e assassina, né? Jerusalém trocou, mudou, adulterou em impiedade os estatutos e os juízos. Portanto, se Jerusalém é esta igreja prostituta ou caída, quem trocou, né? Porque trocou os estatutos e os juízos, então foi esta igreja prostituta, né? Esta cidade assassina e sanguinária dos servos, dos profetas de Deus, foi quem adulterou, né? Deu princípio ou adulterou, trocou toda a verdade e a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens. E todos vós estão seguindo, imitando, copiando e pirateando a este filho da perdição, o falso profeta e o anticristo da nação pecaminosa de Israel, porque o falso profeta é a cauda, o falso profeta é o rabo, né? O falso profeta é aquele que ensina errado. E todos vós estão se esquecendo que Israel foi um dia no passado cabeça. Israel foi cabeça sobre as nações. Quando Israel andava na linha, quando Israel obedecia, quando Israel
Quando Israel era o primogênito filho de Deus, Israel era a cabeça, mas depois que trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, então ocorreu que Israel caiu, se tornando falso profeta, a cauda, o rabo. Por quê? Porque é réu de juízo confesso. E por que Israel é réu de juízo confesso? Porque trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens e vem ensinando errado. Israel é réu de juízo confesso porque não volta mais para o céu, não volta mais para a glória de Deus, de onde foi expulso, porque Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel. E portanto, porque Israel não pode mais retornar ao céu ou à glória de Deus, porque trocou toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens, né? Israel já está condenado espiritualmente por toda a eternidade, né? A segunda morte. Por quê? Porque é réu de juízo confesso. E o que é o réu de juízo confesso? É aquele que tinha o conhecimento da verdade, da justiça e do correto juízo de Deus, mas depois que caiu, ou foi expulso da glória ou do céu, né? Foi expulso da verdade, porque Israel não prevaleceu. Israel, a nação pecaminosa de Israel, semelhante ao diabo, andou na verdade, andou com a verdade, mas não prevaleceu andar na verdade. Por esta razão, depois que Deus deu carta de divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, então ocorreu que Israel, que era cabeça sobre as demais nações, línguas, povos e tribos, Israel se tornou no falso profeta. O falso profeta é o que ensina errado. O falso profeta é aquele que tinha o conhecimento da verdade, da justiça. O falso profeta é aquele que um dia foi profeta de Deus como povo, como nação, como território, né? Tinha o conhecimento, andava na verdade, mas não prevaleceu na verdade e, portanto, recebeu carta de divórcio. Por esta razão, deixou de ser profeta para se tornar no falso profeta e anticristo, porque rejeitou de toda forma, né? Rejeitou de todas as formas o bem à luz do Senhor, rejeitou ao Senhor Jesus Cristo, rejeitou a Torá, rejeitou a Tanakh, rejeitou o Novo Testamento. Tanto é que o livro santo ou sagrado de cabeceira de todo judeu ou de toda a nação pecaminosa de Israel é o livro do Talmud ou da Cabala, livros diabólicos, livros satânicos, diabólicos e corruptos, inspirado pelo diabo e por Satanás, o espírito da mentira e do engano, depois que Israel deixou de ser casa de Deus para se tornar em sinagoga ou trono de Satanás, né? Israel é o 8º império das trevas novamente revivido pela ONU desde o dia 14 de maio de 1948. Portanto, irmãos, quando o Senhor Deus disse, trabalharás 6 dias, em 6 dias farás toda a tua obra. Em 6 dias, o homem deve fazer toda a sua obra, assim como Deus fez toda a sua obra no princípio ou no início da criação do mundo inteiro, ou de todo o universo por meio do Filho, né? O homem também, né? Durante 6 dias ele tem que fazer a sua obra, que é trabalhar, sustentar a sua família, né? Cuidar da sua família, amar sua esposa, amar os seus filhos. Esta é a obra do homem durante 6 dias. Mas daí veio o homem insensato, o homem caído de uma forma em geral, né? O homem incrédulo, apóstata, apostatado, falso profeta e anticristo, e todos os dias abre os seus templos físicos edificados por mãos de homens, tão somente para roubar e usurpar o bolso e a memória, a fé alheia, né? Portanto, quando Deus disse, trabalharás 6 dias, farás toda a tua obra, né? Somente no dia de sábado ou no 7º dia de sábado, você
Você então, né, deveria se lembrar para sempre do sétimo dia de sábado. 6 dias nós temos para fazer toda a nossa obra. E qual é a nossa obra? Né? Qual é a nossa obra durante 6 dias? Né? É amar a Deus, amar ao próximo, cuidar da nossa família, trabalhar e cuidar da nossa família. Mas o sétimo dia de sábado é o sábado da santificação e da purificação do vosso pecado. Mas quem está fazendo isso? Ninguém está fazendo isso, até porque os dias foram adulterados, né? Temos aí como exemplo hoje, dia 23 de março, de 2020, hoje, né, pelo calendário gregoriano ou judaico de Babel ou da Babilônia, a grande prostituta, a grande Babilônia, a meretriz, né, a mãe das meretrizes e abominações da terra, Jerusalém ou a nação pecaminosa de Israel, né, pelo calendário gregoriano e judeu ou judaico babilônio, hoje é o segundo dia da semana. Quando hoje, a partir do pôr do sol de hoje, 23 de março de 2020, a partir do pôr do sol de hoje, até amanhã, né? Até amanhã, dia 24 de março de 2020, ocorre o sétimo dia de sábado. O sábado da criação, conforme determina a imutável ou indivisível palavra de Deus, por mim mesmo, por meu intermédio em nossos dias, tendo como orientação aquilo que Deus deixou escrito, a fase da lua. O sol para governar o dia, para nos orientar durante o dia, já que toda a terra vive em trevas, né? O sol da justiça, né? O sol de Deus nos últimos dias, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando, carregando a lei de Cristo Jesus, Sião, para santificar, purificar, para preparar, para ensinar, para lembrar, profetizar, né? E selar na testa, no coração, na mente, na alma, na consciência, este novo povo de Deus, né? Este novo povo de Deus ainda junto e misturado com o joio. Portanto, irmãos, é no verdadeiro sétimo dia de sábado da criação, e não por este sábado contaminado e corrompido do calendário gregoriano ou judaico de Babel ou da Babilônia, porque dia 21 de março agora, há 2 dias atrás, né? Dia 21 de março foi o sábado de Satanás, o sábado do diabo, né? É o que vocês estão fazendo, principalmente a igreja judaica, né? E a igreja adventista do 7º litro de Satanás em nossos dias. Todos estão obedecendo, né? Todos estão tendo fé e acreditando no sábado de Satanás, no sábado do diabo. Por quê? Porque o sábado de Deus não é o sábado do calendário gregoriano ou judaico babilônio, né? Porque se dos profetas de Jerusalém ou Jerusalém, né, trocou, adulterou em impiedade os estatutos e os juízos, logo foi toda a nação pecaminosa de Israel quem trocou o calendário profético de Deus, né? E portanto, este sábado que ocorreu lá no dia, há 2 dias atrás, né? Este sábado que ocorreu há 2 dias atrás, há 2 dias atrás, né? É o sábado do diabo, é o sábado de Satanás. Por quê? Porque depois que Israel deixou de ser casa de Deus para se tornar em sinagoga de Satanás, em igreja do diabo, né? O diabo passou a dominar e controlar toda a terra,
por meio deste filho da perdição, que um dia no passado fora o primogênito, o primeiro filho de Deus, a casa de Israel, o povo de Israel, os filhos de Israel, a nação pecaminosa de Israel, né? Portanto, irmãos, vocês estão obedecendo não a Deus por mim mesmo, por meu intermédio. Vocês estão obedecendo, tendo fé e acreditando no diabo e em Satanás, o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito do roubo e da usurpação, o espírito da idolatria generalizada. Vocês estão obedecendo ao próprio espírito do diabo e de Satanás, manifesto, encarnado, incorporado, né? Através deste falso profeta e anticristo, o filho da perdição, a nação pecaminosa de Israel. Né? Somente agora vocês devem ou poderão, né? e terão o verdadeiro livre arbítrio para fazer toda esta obra de Deus em nossos dias, por mim mesmo, por meu intermédio, a saber, Cristo Jesus, além Emmanuel, sinônimo de Cristo Jesus, Sião. Eu sou o último Adão de Deus para este tempo ou época. Eu sou o último profeta de Deus, portando o selo do Deus vivo e o evangelho eterno. Eu sou o último profeta de Deus, portanto, eu sou este único Messias, o único pastor de Deus para todos vós, a igreja de Cristo, ainda no deserto, junto e misturado com a igreja do diabo. Ou seja, todos vós, estando o trigo e o joio ainda juntos e misturados, todos vós estão seguindo, imitando e copiando as abominações deste filho da perdição, o trono de Satanás, a nação pecaminosa de Israel. Portanto, irmãos, quando Deus disse, trabalharás em 6 dias fazendo toda a tua obra, né? Ele quer dizer que somente no verdadeiro 7º dia de sábado, no dia da criação, conforme a fase da lua, né? É que você deve buscar a santificação ou ainda a purificação do vosso pecado em nossos dias, por mim mesmo, por meu intermédio, a saber, Cristo Jesus, além Emmanuel, sinônimo de Cristo Jesus, Sião. Eu sou o último Adão do Senhor, do eterno Criador em nossos dias, para esta igreja de Cristo, ainda no deserto, nos dias de hoje. Por quê? Porque hoje